Glória a Deus. Amém. Vamos voar nos pensamentos, nas asas do Espírito Santo. Uma breve palavra, mas em nome do Senhor Jesus, com um grande efeito em nossos corações. Os pensamentos de Deus ou o pensamento de Deus. Nós humanos pensamos inúmeras coisas, o cérebro até hoje é um grande mistério. Nós temos aí áreas que estudam isso, né, como a neurociência, a capacidade do cérebro do ser humano, a filosofia, a psicologia, né, psique, que vem lá do grego alma, logia, estudo das emoções, comportamentos do ser humano, etc. Mas e qual é o pensamento de Deus? Os pensamentos devem ser ocupados onde estão os nossos interesses, não é? Então, hoje eu digo que o pensamento do cristão, ele não deve estar num futuro médio, nem num futuro longo, mas na eternidade. Porque o que nós buscamos é estar com o Senhor Jesus, reinando por toda a eternidade. Então, o nosso pensamento tem que ir longe, vivemos aqui, fazemos a nossa base em Cristo, que é o alicerce, para caminharmos para a eternidade. E o pensamento de Deus? Ele é lógico, é divergente, é criativo, é abstrato. Como é o pensamento de Deus? E aqui nós vamos caminhando um pouco na palavra, para nós entendermos isso. Deus tem pensamento lógico, divergente e criativo ou abstrato? Nossos pensamentos devem ser pensamentos que edificam e não que destroem. Lá no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: pensai nas coisas lá do alto e não nas coisas terrenas. As coisas do alto, o reino de Deus em nós. Nós estarmos com o céu em nós, para que nós possamos ir para o céu, através da palavra de Deus. Mateus 9,4 está escrito assim: mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, questiona: por que cogitai o mal em vossos corações? Vemos que Jesus conhecia os pensamentos, os repreendia na época e também ensinava o que era correto aos olhos de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 17 diz assim: sendo assim, eu vos afirmo, no Senhor insisto, para que não mais vivais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Repreendia Jesus e também ensinava. Quando nós pensamos na inutilidade dos pensamentos, ou na vaidade, ou no orgulho humano, a pessoa pensa muito assim, é natural do homem, que ainda não tem essa relação verdadeira com Deus, pensar: será que ela me ama? Será que eu consigo? Será que eu estou agradando a diretoria com o meu trabalho? E se eu ficar doente, o que irá acontecer? E se eu perder o meu emprego? São pensamentos que trazem culpa, sofrimento e até por vezes raiva. Esses pensamentos são uma infinidade de pensamentos que nos levam inclusive à depressão. Nos jogam no lugar que nós não conseguimos sair mais, só pela misericórdia de Deus. Então é muito importante os nossos pensamentos, nós conhecermos ao Senhor, para que possamos pensar no reino de Deus, pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas de Deus. Os homens, nós pensamos em dinheiro, mas Deus pensa em recursos, como nós comentamos há pouco. O dinheiro mamon, o dinheiro, o demônio do dinheiro, né, que a gente diz, e é verdade, está escrito isso na palavra de Deus, mas o recurso é um recurso abençoador. Quando nós vemos a nossa provisão como um recurso de Deus nas nossas vidas, por isso que Deus pensa em recurso, Deus pensa em reino, Deus pensa em abençoar, e o homem pensa em si próprio, eu e mais eu. Nós pensamos no que não enferruja, no que está aí, que é um tempo limitado, mas Deus pensa no que é duradouro, Deus pensa na eternidade para nós. Deus quer um relacionamento vivo conosco, sempre, agora, ontem foi assim, será e eternamente será. Deus nos criou para nós termos relacionamento com Ele, relacionamento de filhos. Pensamos em sucesso, Deus pensa em compromisso.
Sim, o sucesso é importante, mas Deus pensa em compromisso e na renovação da nossa mente. Romanos 12, 2 diz assim: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus nos capacita e quer que nós cheguemos ao sucesso através da palavra, através da metanoia, da mudança de mentalidade, nós conhecermos aquilo que Deus quer para nós, o propósito de Deus para a nossa vida, como foi comentado agora. Nós precisamos meditar em sua misericórdia, como está escrito em Salmo 48, 9, pensar em Deus na vigília da noite, orar a Deus, estar com Deus em todo o tempo, adorando verdadeiramente em espírito e em verdade. Salmo 63, 6 diz: em meu leito, durante as noites de vigília, lembrar-me-ei de ti e meditarei sobre a sua bondade. Pedir para receber, mas pedir de forma correta. Filipenses 4, 6 está escrito assim: não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas com ação de graças. Conhecer a Deus e obedecer a sua palavra nos traz pensamentos de bênção, pensamentos de vida, e aí nós conquistaremos, e também os nossos sonhos, nossos desejos do coração serão realizados. Lá em Romanos 8, 6 diz: pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Não se submete àquilo que Deus quer para nós, não se submete à obediência à palavra, não se submete ao conhecimento da palavra. Nós confiamos apenas em nós, na nossa força, na força dos nossos braços, para realizar, enquanto que é Deus que nos capacita a realizar e a conquistar. Nossos pensamentos precisam estar alinhados com os pensamentos de Deus, que não é lógico, não é divergente, não é criativo, não é abstrato, mas é perfeito, porque Ele é um Deus de multissabedoria. A mente humana, o nosso entendimento humano, nós nunca chegaremos próximo daquilo que Deus quer, daquilo que Deus pensa, porque Ele é onisciente, onipresente, potente. Ele enxerga a frente e sabe o que é melhor para nós, por isso que Ele deixou o ensinamento para nós através da sua palavra. Efésios, capítulo de número 3, versículo 10, diz assim: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais. A multiforme sabedoria de Deus é algo inimaginável para nós, vai além da nossa compreensão, são os dons, ministérios, manifestação do Espírito Santo, revelação da palavra, ministério dos anjos, angiologia, que é uma coisa tremenda da gente buscar entendimento, o trabalho dos anjos para Deus, aquilo que Deus pensa a respeito de nós, nosso coração não consegue atingir. E o que Deus tem preparado para nós, nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, ou não subiu à mente do homem ainda, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Imagine que viver aqui é tão bom. Temos lutas sim, temos problemas, porque diz a palavra também que nós teríamos, lá em João 16, 33, mas a vitória nós conquistaremos através dessa mudança de mente, através da busca de Deus, através da palavra de Deus, através do conhecimento da palavra, da revelação da palavra, e também vivendo esta palavra na sua totalidade, buscando essa palavra. Tudo passa por Deus, tudo que nós queremos, nós desejamos, nós pensamos, nós imaginamos, passa pela multiforme sabedoria de Deus, que vai muito além do que possamos imaginar, mas tudo passa por Ele. Temos que perguntar, temos que acostumar a perguntar para Ele como Deus quer e espera que nós façamos, para que nós possamos cada vez errar menos.
Porque Deus tem o melhor para nós, sua vontade é boa, perfeita e agradável. E nós estamos aqui para gerar um testemunho. Os ciclos vão se abrindo e vão se fechando. E nós vamos crescendo de acordo com a palavra de Deus. E nós vamos vivendo aquela unção, essa presença. Essa semana que nós estamos vendo o empoderamento, hoje decisão, revelação. E é um tempo novo, um tempo de Deus nos capacitar, nos habilitar para que cumpramos aqui o seu propósito. Essa semana vai ser tremenda, tem sido tremenda em relação a essa unção do Senhor. Domingo aqui teremos também a unção de alguns pastores. É um novo tempo, é um novo ciclo que se inicia. Eu estava até brincando com o bispo, porque ele perdeu a caneta, ele me falou, eu perdi, guardei, não sei onde eu pus e tal. Aí eu falei para ele, não é que você perdeu a caneta, é que você vai ganhar uma caneta nova para escrever uma nova história para Deus, em nome de Jesus. É isso que cremos, Deus nos renova a cada dia. Nós vivemos verdadeiramente a novidade de vida. Conhecer a Deus é uma felicidade constante em meio a tantas situações difíceis que nós passamos, porque nós temos paz e esperança. E quando não conhecemos esse Deus, as dificuldades se multiplicam, ficam simplesmente inegociáveis, difíceis de serem resolvidas. Seja a área financeira, área familiar, área da saúde. Com Deus é muito mais fácil de viver. Com Deus nós temos a certeza da eternidade. Com Deus nós temos amparo e esperança através da oração, da palavra e do sobrenatural de Deus. Porque nós fazemos a nossa parte, mas o sobrenatural cabe ao Senhor. Olha o que está escrito em Isaías 55, 8 e 9. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Jeová, o Senhor. O 9 diz assim, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. E os caminhos, os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Então Deus tem muito mais para você, para mim e para nós. Vamos viver esse novo, vamos viver esse tempo. Efésios 4, 22, 24 diz, quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. A serdes renovados no vosso modo de pensar, e a vós revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade proveniente da verdade. O que é a verdade? É o que Deus quer para nós, o pensamento de Deus para nós nesse momento. É a palavra, sempre foi e sempre será. É a obediência à palavra de Deus, é vivermos a palavra de Deus, é gerarmos um testemunho de vida. Isso é o que Deus pensa para nós. Agora, a multiforme sabedoria de Deus, nós não conseguimos sequer chegar próximos ou imaginarmos. Para encerrar, eu gostaria de deixar apenas uma frase. Os pensamentos de Deus são de paz e de esperança e possuem a medida certa da nossa vitória. Pense nisto, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém.